e vamos estar dando continuidade à exposição da carta aos Gálatas. Deus tem nos abençoado com a sua palavra tem sido vida para nós, a tua palavra tem sido alimento para as nossas almas, e nós estamos meditando na carta aos Efésios. O culto passado nós tratamos um pouco sobre os propósitos da eleição. Nós tínhamos falado sobre eleição, nós tínhamos falado sobre essa eleição divina, nós tínhamos falado sobre a predestinação, a qual Deus predestina aquele a quem Ele elege, e nós vemos que essa escolha foi antes da fundação do mundo, e nós vimos também essas doutrinas, e nós acabamos chegando quais são os propósitos dessa eleição, dessa predestinação. Então nós vimos que nós combatemos algumas falácias. As pessoas acabam por dizer, pelo fato de nós pregarmos a eleição incondicional, a predestinação, as pessoas então fazem caricaturas dessa doutrina, e eles acabam dizendo que já que sou eleito, já que sou predestinado à salvação, então quer dizer que eu posso viver de qualquer maneira, então quer dizer que eu posso viver sem regras, quer dizer então que não importa o que eu faça, não importa como eu viva, não importa a maneira como eu desenvolvo a minha vida cristã. Nós vimos que isso é um grande erro, nós vimos que isso é um grande equívoco. Por quê? A doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, principalmente da eleição, nós vimos no versículo 5, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Aqui ele vai nos dizer para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então a gente viu um dos propósitos da eleição. Então algumas pessoas acabaram distorcendo essa doutrina. Então algumas pessoas eles acabam por falar que já que eu não perco a salvação, eu posso viver pecando. E nós vimos que não é assim, pois a doutrina da eleição diz que nós somos eleitos para sermos santos. Então nós não somos santos para sermos eleitos, mas somos eleitos para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele. Então aqui nós vimos que em detrimento dessa verdade, nós vimos também um outro detalhe muito importante, é que quando nós enfatizamos uma doutrina e não enfatizamos a outra, ou quando nós pregamos com paixão uma doutrina e não pregamos com paixão a outra, quando nós pregamos uma doutrina com fervor e não pregamos a outra doutrina com fervor, acabamos perdendo a verdade. Por isso que nós temos que pregar toda a verdade, toda a doutrina, com amor, com paixão, com fervor, da mesma maneira, para que não ocorra como ocorreu em outras doutrinas, como nós vimos no culto passado. Nós vimos que as pessoas, por enfatizarem o amor de Deus, acabaram perdendo a doutrina da sua justiça e da sua ira. A mesma coisa acontece com algumas pessoas quando eles enfatizam a eleição e a predestinação, porém não pregam para quais são os propósitos da eleição, quais são os propósitos da predestinação. Então nós vimos que todo aquele que é eleito, ele é eleito para ser santo. Ele então vai viver de acordo com o seu chamado. Ele então vai viver de acordo com a sua
eleição. Não existe nenhum eleito que não viva em santidade. Não existe nenhum eleito que não expresse os dons e os frutos do Espírito. Pois só podemos ter o fruto, só podemos ter os dons através do Espírito. Então nós vimos que um dos primeiros propósitos da eleição é exatamente para sermos santos, irrepreensíveis. Então veja, quando as pessoas vêm com esse argumento, que já que sou santo, já que sou predestinado, já que eu sou eleito, eu posso viver de qualquer maneira, essa verdade não se encaixa dentro da doutrina da eleição. Pois a eleição nos diz que fomos eleitos antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Deus. E Paulo, nós vimos também que o apóstolo Paulo, ele acaba combatendo esse erro também. Em Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2, algumas pessoas fizeram essa mesma questão, essa mesma pergunta para Paulo. Quer dizer então que por eu pecar a graça superabundou? Quer dizer então que eu devo viver pecando? O apóstolo Paulo diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Está vendo? O eleito, ele acaba morrendo para o pecado. Ele não vive na prática do pecado. O pecado para ele agora está morto. Há uma inimizade entre a carne e o espírito. Nós somos regenerados. Então nenhum eleito viverá na prática do pecado. Isso não significa que não cometemos pecados. Nós já tratamos e aprendemos sobre isso aqui na igreja. Outra coisa que é interessante, um outro propósito da eleição que a gente vimos, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Então veja, quando nós somos eleitos por Deus antes da fundação do mundo, o que ocorre? Nós somos eleitos para sermos santos e nós somos eleitos para sermos filhos de Deus. Então, aquela outra coisa também que as pessoas vivem frisando, e nós falamos sobre isso no culto passado, que todo mundo é filho de Deus, não é uma verdade. Por quê? Porque para sermos filhos de Deus, precisamos de um poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. É para isso que nós fomos eleitos. Somos eleitos para sermos da família de Deus. Somos eleitos para andarmos em santidade. Somos eleitos para andarmos em santidade e irrepreensíveis perante Ele. Então esses são alguns dos propósitos da eleição. Veja, quando nós pregamos a eleição, o que nós estamos pregando? Estamos pregando santidade, um viver correto. Estamos pregando o quê? Que o eleito na eternidade, ele foi eleito para ser filho da adoção de Deus. Lá na eternidade, Deus estava escolhendo os seus filhos. Isso é maravilhoso para nós. E essas coisas nós vimos no culto passado. E nós temos que lembrar que, então, essa falácia de que todos são filhos de Deus não é verdade. Nós vimos que precisa haver Deus exercendo um poder para que um pecador se torne filho dele. Essas doutrinas nós vimos no culto passado. Nós vimos que recebemos o Espírito da adoção, como diz lá em Romanos 8, versículo 15 e 16. Porque não recebeste o Espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então veja, para nós se tornarmos filhos de Deus, o mesmo poder que houve na ressurreição de Cristo tem que operar na vida do pecador. O mesmo poder, a mesma intensidade.
Então uma conversão é um verdadeiro milagre. Então uma conversão é verdadeiramente Deus ressuscitando um pecador. É Deus dando vida a ele. E nós veremos isso mais para frente quando nós chegarmos no capítulo 2 de Efésios. Outra coisa muito importante que nós vimos, Deus então em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Foi mais ou menos nessa parte que nós acabamos parando no culto passado. Então nós vamos pegar daqui e continuar. Por meio dele, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Bom, Deus nos predestinou em si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para a adoção, nos fez aceitos por sua graça. O que significaria então esse beneplácito? Significa unicamente e exclusivamente pela sua própria vontade, pelo prazer da sua vontade. Então olha que interessante isso aqui. É como nós falamos no culto passado. Nós paramos aqui. Então quando nós olhamos agora para essa parte, portanto, ao nos adotarmos, o Senhor não levou em conta o que somos, e não nos reconciliou consigo mesmo com base em algum mérito que porventura tivéssemos. Seu único motivo é seu eterno beneplácito, por meio da qual ele nos predestinou. Ele nos elegeu quando nós ainda não havíamos nascido, quando nada o motivara senão ele próprio. A causa material, tanto da eleição eterna quanto o amor nos agora é revelado, é Cristo. A nossa eleição, o amor de Deus, a causa material é Cristo. Nós não havíamos nem nascido ainda. A quem ele chama o amado, querendo nos ensinar-nos que por meio dele o amor de Deus é derramado sobre nós. Querendo nos ensinar-nos que por meio de Jesus o amor de Deus é derramado sobre nós. Portanto, ele é o bem-amado, o fim de que fôssemos reconciliados, a fim de que fôssemos reconciliados por meio dele. Então, por que tudo isso? É através da graça, a eleição, a predestinação, a nossa adoção, tudo isso, porque tudo isso é por meio da graça. Simples, amados irmãos, muito simples, para louvor e glória da graça de Deus. Amados, isso é muito interessante, porque aqui no versículo 6, nós estamos nos achegando ao final da parte que estamos glorificando a Deus. Lembra que nós falamos que do versículo 3 ao versículo 6, do versículo 3 ao versículo 6, nós íamos tratar da glória de Deus? Então veja, o porquê que Deus fez tudo isso? Por que Deus então ele nos elegeu, ele nos escolheu em Cristo? Isso mostra para nós toda a glória da graça, da rica graça de Deus. Quando os homens tentam ocultar isso, estão tentando ocultar a glória de Deus. Estão tentando diminuir a glória de Deus na salvação do homem. Estão tentando ridicularizar a grandiosidade da graça de Deus. Estão obscurecendo o próprio Deus. Quando nós ocultamos essas verdades, essas doutrinas dos homens, o que estamos fazendo? Estamos ocultando a glória de Deus. Veja, no versículo 6, para o louvor da glória da sua graça. Amados, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Cristo.
Então nós estamos vendo que tudo que Deus fez é para revelar a glória dele, é para mostrar a glória dele. Mas uma coisa muito interessante, todas essas coisas que ele fez não acrescentam a glória a ele. Se ele não tivesse feito nada disso, ele seria tão glorioso como ele é. Ele seria tão grande, tão digno de louvor quanto ele é. É interessante que quando Deus ele revela essa obra que ele nos fez, assim como nós olhamos a tudo ao nosso redor, todas as coisas revelam a glória de Deus. Porém, todas as coisas não aumentam a glória de Deus. Todas as coisas não acrescentam a glória a Deus. Mas todas as coisas expressam a glória de Deus. Então, quando nós falamos da nossa salvação, a salvação pela graça, unicamente, exclusivamente, gratuitamente, que Ele nos oferece em Cristo, nós estamos manifestando a glória da sua graça. Por isso nós louvamos a graça de Deus. Nós não ocultamos essa doutrina. Nós não reduzimos essa doutrina, porque ao tentar ocultar, ao tentar reduzir, estamos tentando ocultar e reduzir o próprio Deus. É por isso que os homens carnais não toleram essa doutrina. Por quê? Porque o coração do homem sempre quer estar em disputa com Deus, sempre quer estar aonde Deus está, sempre quer fazer o que Deus faz. Porém essa obra é completa. Ela é eterna, ela é verdadeira. Então, para o louvor da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. No amado aqui é Cristo. Então, amados, para o louvor da glória da sua graça, aqui está o propósito mais elevado e último, a saber, o glorioso louvor de uma graça infinitamente rica. Todo homem, pois que oculta essa glória, está contribuindo para o ofuscamento do propósito eterno de Deus. É isso, amados. Por isso que nós amamos essa doutrina. Por isso que nós expomos ela. Por isso que nós abraçamos essa doutrina. Não temos intenção de diminuir Deus em nada. Só temos intenção de glorificá-lo, de exaltá-lo por aquilo que Ele fez. Quando olhamos para a graça de Deus, que foi dada a pecadores como eu e você, e lhe demos todo motivo durante toda a nossa vida para Ele nos odiar. Ele, na sua infinita graça, nos escolheu em Cristo. A nossa escolha foi feita na eleição. O objeto do amor de Deus não somos nós, é Cristo. Por isso que só pode ter o amor de Deus quem está em Cristo. Por isso que só pode obter santificação, justificação, quem estiver em Cristo. Ele, na sua infinita graça, nos escolheu na eternidade. Isso é maravilhoso para nós, isso é glorioso quando nós olhamos a graça de Deus que é derramada sobre nós, que nos é dada gratuitamente. O que nós vimos até agora, do versículo 3 ao versículo 6, é exatamente Deus, na sua infinita misericórdia eterna, duradoura, verdadeira, nos escolhendo antes que existíssemos. Ele nos amou em Cristo. O objeto do amor de Deus é Cristo. Por isso que é importante essa nossa união com Cristo. Somos unidos com Cristo, estamos unidos a Ele. Como existem pessoas que querem tirar toda a glória da nossa salvação de Deus. É impressionante como os homens relutam com isso.
Os homens, eles querem tirar a glória de Deus na nossa salvação. Os homens querem usurpar o lugar de Deus na nossa salvação. Eles querem que toda a glória da nossa salvação não seja atribuída exclusivamente e unicamente em Deus. Eles não querem, eles se sentem incomodados em entender que Deus, exclusivamente e sozinho, no seu infinito poder, restaurou homens pecadores para a sua glória. Ele nos concedeu então tudo isso gratuitamente no amado. Tudo isso que temos é gratuito. Tudo isso que temos gratuitamente está em Cristo Jesus. É por isso que é importante entendermos essa expressão em Cristo. Porque aqui está a fonte. Porque aqui está onde as bênçãos estão. Qualquer homem fora de Cristo não tem nenhuma dessas bênçãos espirituais. Simples assim. Por meio dele, não fizemos nada para conquistar. Deus soberanamente nos concede gratuitamente. Não conseguiríamos atingir a excelência da exigência da justa justiça de Deus. Não conseguiríamos satisfazer infinitamente tudo que Deus exige de nós. Não conquistamos nada em relação à nossa salvação. Essa obra, toda ela, do começo ao fim, todos os méritos, é de Cristo. Ele viveu uma vida por nós, morreu por nós e ressuscitou por nós. Fez tudo e nos deu gratuitamente, para que a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade, seja somente para Ele eternamente. Amém. Amados, para isso estamos aqui, para reconhecermos esse Deus que salva pecadores. Toda a obra da salvação, toda a glória é dada a Cristo. Aqui vamos começar, a partir do versículo 7, a obra de Cristo, o que Ele fez por nós, a soberania de Deus. Nós vimos do versículo 3 ao versículo 6, e por isso o glorificamos, e por isso o exaltamos. Então tudo que nós vimos até aqui, do versículo 3 ao versículo 6, toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade é dada a Deus. E o grande conflito é exatamente aqui, os homens sempre tentando ocultar, sempre tentando tirar a glória a Deus. Está sempre tentando dizer que Deus não é capaz de sozinho salvá-los. É como nós vimos, amados, Ele nos concedeu gratuitamente. A graça de Deus é exatamente gratuita. Ele não havia levado nada em consideração. Ele nos amou em Cristo. Aqui, por isso nós temos que entender essa expressão. É por isso que nós temos que meditar cada vez mais nela. O que verdadeiramente é estar em Cristo. Pois tudo que Deus fez, tudo que Deus planejou, todas as bênçãos que Deus tem para dar aos seus filhos, para dar à sua igreja, tudo isso encontramos na pessoa de Cristo. Somente em Cristo. Não há outro lugar. Não há outra forma, não há outra via. Por isso nós glorificamos a Ele. Por isso, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente em Cristo. Essas verdades estão sendo ocultadas, amados. Essa verdade está sendo escondida. As pessoas lutam e relutam contra a própria palavra de Deus.
Eles não conseguem ver a glória dessa doutrina. Então, do versículo 3 ao versículo 6, lembrando que até o 14 é uma frase só, mas nós passamos esses últimos 3 cultos meditando naquilo que diz referente ao Pai, a eleição do Pai, uma eleição divina, uma eleição incondicional, uma eleição baseada na sua vontade, uma eleição baseada em si mesmo. Não foi nada externo a Ele. E o objeto do seu amor é o seu Filho, que Ele nos elegeu em Cristo. Então isso mostra para nós, amados, o amor a qual Deus tem nos amado. É um amor santo. Veja, não é um amor baseado no amor humano, que oscila, que um dia está muito e outro dia está pouco. Não, quando Ele nos ama na eternidade, Ele nos ama eternamente. Ele nos ama da mesma forma, na mesma intensidade. Não houve um único dia que Deus nos amou menos do que Ele nos amou no Filho dEle. Sabe aquela expressão que Deus diz: eis aí meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer, em quem eu me comprazo, onde está o meu prazer? Essa frase reflete bem o amor de Deus por nós. Porque assim como Deus amou Cristo com a mesma intensidade, um amor que não oscila, um amor que não tem variação, um amor que um dia é pouco, outro dia é muito, um amor que não se surpreende com nada que nós façamos. Ele nos ama em ponto. Ele nos ama em Cristo. Ele nos ama no Filho do seu amor. Amados, esse amor é eterno. Esse amor é verdadeiro. Esse amor é um amor que não arde com o fogo da paixão, mas é um amor que arde na essência do próprio Deus. Revela como nós somos amados. Revela a essência do amor. E o interessante é que só pode experimentar esse amor aqueles que estão em Cristo, pois a sua infinita misericórdia que nos salvou é a mesma. Porém, todo aquele que não está em Cristo, a mesma intensidade da ira, da sua justiça e da sua condenação é a mesma. Porque se Ele elege uns antes da fundação do mundo, também alguns foram recusados antes da fundação do mundo. Por isso, amados, hoje nessa noite o que nós estamos vendo é a essência desse amor, a importância do que é estar em Cristo, a importância do que é estar unidos em Cristo, a importância de entendermos toda a doutrina. Por isso, amados, quando nós pregamos que Ele nos elegeu, que Ele nos predestinou, então nós viveremos, nós nos moveremos de acordo com essa eleição. Viveremos de maneira santa e irrepreensível. Nós viveremos como filhos e filhas de Deus. Nós viveremos como nosso Pai. Cristo diz: sede santos porque eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. Por isso que é importante entendermos isso. É importante nós entendermos o que verdadeiramente é ser filhos de Deus. Por isso que precisamos entender o que verdadeiramente é refletir essas doutrinas.
a certeza da salvação, o descanso da nossa alma, não nos leva a uma vida promíscua de pecado. Mas nós amamos tanto a Deus, tanto o nosso Salvador, que cada gesto, que cada respiro, que cada respiração é um gesto de amor para com esse Deus. Por isso vivemos e nos movemos para a glória e honra dele. Por isso que nós, ao entendermos essas doutrinas, e essas doutrinas são enraizadas dentro de nós, nós vivemos para a glória dele. E entendemos então que somos eleitos, predestinados, antes da fundação do mundo, não por nada que fizemos. Mas agora, tudo que fazemos é para a glória e honra dele. Não existe um eleito que não viva em santidade. Não existe um eleito que não viva demonstrando os frutos do Espírito. Não existe um eleito que as suas afeições não foram mudadas. Então, nós combatemos essa doutrina, essa falácia, que uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso viver pecando, não importa o que eu faça. Então, quando alguém vier fazer caricatura dessa doutrina para nós, você esteja apto a dizer para ele que sim, eu sou eleito, que sim, Deus predestina as pessoas para serem santas e irrepreensíveis, sermos filhos e filhas de Deus, nação santa, sacerdócios reais. É para isso que Ele nos elege. Ele nos elegeu para nos salvar da nossa vida promíscua que vivíamos. Ele nos salvou do curso natural do mundo. Ele nos salvou do fim trágico da humanidade. Ele nos salvou de pensamentos vãos. Ele nos salvou de nós. Ele nos salvou dele. Ele nos elegeu. Ele nos escolheu. Não fizemos nada. Nem existíamos. Por isso que toda honra, toda glória, todo louvor é da graça de Deus. Por isso que nós pregamos essa doutrina, por isso nós ensinamos ela. Então, tudo que nós podemos ver do versículo 4 ao versículo 6 está relacionado à eleição divina de Deus Pai na eternidade e revela a sua soberania, revela o seu poder, revela a sua majestade, revela que Ele é Deus, que Ele faz só o que Ele quer. Agindo Ele, ninguém pode impedir. Amados, que essa doutrina seja verdadeiramente vida para nós. Que nós possamos entender isso. Porque agora, no versículo 7, que vai ser no próximo culto, a partir daqui veremos o Deus Filho, Jesus Cristo, a sua obra redentora em favor dos homens. Então até aqui nós entendemos o porquê Paulo ele começa com essa doxologia. Como olhar para esses primeiros versículos e não glorificar a Deus, e não louvá-lo pela sua graça redentora, e não louvá-lo pela sua eleição, pela sua escolha, e não louvá-lo por tudo que Ele nos fez. Como olharmos esses versículos e os nossos corações não se encherem de alegria, não se encherem de temor, não se encherem de esperança? Como olharmos para esses versículos e não louvarmos a Deus como Paulo louvou? Como, amados irmãos? Como os nossos corações não se encheriam de paz, esperança e confiança? Sabemos que Deus Pai decidiu soberanamente fazer tudo o que lhe apraz, unicamente e exclusivamente porque Ele quis, para o prazer, para o seu bel prazer. É isso.
Não existe outro motivo. O louvor maior, o fim de todas as coisas é louvar a Deus, é glorificá-lo, é exaltá-lo. Quando nós olhamos para essas doutrinas, o fim dessas coisas é para exaltar a vontade de Deus, a vontade, a sua soberania, o seu poderio, a sua onisciência. É isso, amados, nessa noite. Então nós fechamos os 3 primeiros versículos. E que essas doutrinas possam, como nós estamos falando, ser vida para nós. Encher a nossa alma de alegria, de gozo, de paz, de esperança. E não nos envergonharmos das doutrinas bíblicas. E aí, no próximo culto, nós vamos então começar no versículo 7 e vamos até o versículo 12. E vamos meditar em toda doutrina que está aqui. Mas a minha oração nessa noite é que essa palavra penetre o seu coração. A minha oração essa noite é que essas verdades encontrem no seu coração repouso. Que essas verdades sejam vida para vocês, sejam luz para vocês. E que vocês e eu possamos estar firmados nessas doutrinas, totalmente firmados nela, porque essas doutrinas são eternas, são verdadeiras, são vida. E não nos desesperemos quando pessoas que não entendem dessas doutrinas querem fazer caricaturas, querem menosprezar, querem zombar da nossa fé. Isso aqui são doutrinas verdadeiras, bíblicas. E quando nós lemos esses versículos, assim como Paulo explodiu em doxologia, nós também possamos fazer isso nessa noite. Amém, amados? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra.